E você, futura mamãe que está aguardando a chegada do seu bebê, sabia que nesse período da gestação é fundamental um cuidado maior com a saúde bucal? Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Filhos. E quem vai conversar com a gente sobre a saúde bucal durante a gravidez é uma especialista aí já bem conhecida por vocês, telespectadores do Ver Mais, é a doutora Carol, da Bem-Estar Implantes. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Maristé. Agora a gente está aqui num outro momento, né? Exato, tô adorando também. Doutora, então explica pra gente quais são as principais dúvidas das grávidas nesse período. Então, em relação à saúde bucal, né, Maristela, elas têm bastante dúvidas, mas principalmente em relação à dieta. O que elas vão comer, então a gente pede nessa fase que elas diminuam o quê? O carboidrato, que é massa, pão, e também diminua a ingestão de açúcares, né? Todos os doces, aqui as cucas de Joinville, as né? Cucas, que desespero. E também pede para elas se alimentarem com alimentos mais saudáveis e procurar alimentos que têm flúor. Sabe quais são os exemplos de alimentos que têm flúor? Peixe, por exemplo, tem flúor. Peixe tem flúor. Amendoim tem flúor. Olha isso, dá pra comer à vontade. Dá pra comer coisa gostosa, viu? E aí a gente pede para que elas tenham cuidado nessa época, principalmente nessa época de gestação. E é bem importante saber que é proibido o quê? Fumar e beber, né, Maristela? Exatamente. Isso é muito importante. Doutora? Agora tem que lembrar também da escovação pós essa comilança, né? Exatamente, aí que tá. O que acontece normalmente? A gente pede para elas diminuírem o espaço entre as refeições. Não fazerem aquelas 3 refeições bem reforçadas, como café da manhã, almoço e janta, né? Para elas diminuírem, fazer umas 7 refeições no dia. Para quê? Diminua a náusea delas, né? Para que elas tenham mais saciedade e seja mais confortável até para quando o crescimento da barriga. E o que acontece? Nessas 7, quem que escova os dentes 7 vezes, né, Maristé? Imagina. Ela tá correndo no carro, pega uma barrinha de proteína, uma fruta, não dá. Não dá. Então, esse é o maior problema, porque daí ela come certinho até 7 vezes. Então, a gente pede, então, para procurar alimentos limpantes, como maçã, por exemplo, é um alimento limpante. Limpante, que chama. Até o Trident, gente, sabe, que é o chiclete sem açúcar, ele ajuda a limpar também. Então, a gente tem algumas alternativas para ajudar a mamãe, mas o melhor mesmo é escovar os dentes passa-fio. Não tem outra saída, Não tem outra saída. Então, e você comentou das náuseas aqui, é comum elas sentirem náuseas na hora de escovar os dentes, né? Exatamente. Essa é a maior reclamação e a maior desculpa, né, Maristé também. Então, o que acontece? Por isso que a gente pede para elas procurarem um médico e fazer tratamento com medicação, porque a náusea não é só na hora de escovar os dentes. Tem gente que tem náusea direto, né? E, por isso, diminuir, então, a quantidade de alimento para não ficar saciada e daí vira vontade. Mas, para isso, tem também escovas com a cabeça pequenininha. Ai, olha que legal. Então, aí ela pode ir até o fundo e não se incomodar. Mas, na verdade, tudo é usado meio que com desculpa, né? Então, também temos que ficar em cima da mamãe. Agora, doutora, tem algumas doenças aí, a própria gengivite da grávida. Existe isso mesmo? Existe a gente já ouviu falar? É isso. Chama gengivite gravídica. Gravídica. É uma gengivite que ela já se dá normalmente por uma alteração hormonal que ela está sofrendo, né? Com o feto, né? Com a gestação. E aí, essa gengivite, ela é uma inflamação. Que se ela não for tratada, Maristela, ela vira uma doença periodontal, uma infecção. E aí sim pode prejudicar o bebê. Como que pode prejudicar o bebê? Infelizmente prejudica o bebê. Então tem estudos que hoje em dia eles falam o seguinte: se você tiver doença periodontal na boca e não tratar, o que vai acontecer? Você pode causar um bebê de baixo peso, que é um bebê abaixo de 2,5 kg quando nascer, e o parto prematuro. Então é muito perigoso, tem que tratar, tem que ir no dentista e cuidar dessa boquinha aí. Então tem os perigos, então, que a gente pode dizer são essas, o bebê vir prematuro. Prematuro e baixo ou nascer peso. Olha só, gente, né? Você vê? Muitas mães nem imaginam que isso... Nem imaginam. Por isso agora estão exigindo bastante dentista na UTI também, né? Vou só comentando isso. Por quê? Porque os pacientes estão lá se alimentando e não tem como higienizar. E a doença periodontal acaba atrapalhando também no processo deles de reabilitação, né? Agora, doutora Carol, qual que é a solução para isso? Como as grávidas podem se prevenir? Então, primeiro elas têm que fazer um check-up, né? Sempre indo no dentista, porque não pode chegar no dentista só quando tiver dor, né? Todo mundo já vai quando tá com dor, quando tá com o dente quebrado.
Principalmente quando quebrou da frente, né? Aí vai correndo no dentista. Então, eu peço que elas vão estar sempre orientadas pelo dentista a cuidar da saúde bucal delas e sempre tratando, evitando com que aconteça, então, esses problemas de saúde bucal. Inclusive, existe o pré-natal odontológico. Exatamente. Não tem o pré-natal médico? Claro. Não é? Então, por que não tem odontológico? Então, assim como o médico cuida da saúde geral do corpo da gestante e do bebê, nós vamos cuidar da saúde bucal da gestante e do bebê. Então é simples, vai fazer só união de forças, né? Nós com os médicos. E como essas consultas periódicas aí podem ajudar na saúde do bebê, doutora? Ah, então, exatamente. Como a gente faz a orientação, a gente vai checar, fazendo o check-up, né, anteriormente, a gente vai diagnosticar alguns problemas de saúde bucal. Ali a gente pode tratar, orientar, nós temos anestesias especiais para as grávidas, né? A gente pode fazer um contato com o médico para ver como é que vai ser. A gente pede a dieta dela escrita, não pode mentir, né, Maristé? Comer uma balinha tem que estar lá. Então a gente vai orientando e assim vai tratando e aí elas vão poder ter uma rotina normal, comum, bem felizes e assim o bebê vai ficar bem saudável. Tá certo então, doutora.